Eclesiastes, Aleluia, Jesus. no capítulo de número 12. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Diz: lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, antes que venham os maus dias e cheios os anos, dos quais venha dizer: neles não tenho contentamento. Aí nós vamos para o versículo de número 7. E o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Amém? Aleluia. Amados, podem se assentar. Aleluia. Aqueles que podem louvar e agradecer o nome do Senhor. Glória. Oh, Deus de poder e glória. Amados, de todas as criaturas que Deus criou, o ser humano, de maneira impulsa, Aleluia. tratável, o incontestável, aleluia, Jesus é o mais complexo, aleluia, Jesus, e também mais superior de toda a criação. Porém, por causa do orgulho do ser humano, aleluia, Jesus, por causa da vaidade, ele se esquece que existe alguém superior a ele, que existe alguém que teve um papel importante na criação, o Deus Todo-Poderoso, juntamente com Jesus e o seu Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Ele se esquece, aleluia, de que existe um Criador e que ele não passa de uma mera criatura. Aleluia. Quando nós analisamos o texto de Eclesiastes, no capítulo de número 12, aleluia, aquele que compilou deste texto, ele traz a importância e a existência da humanidade e da importância da vida voltada para aquele que realmente merece todo o nosso amor, todo o nosso respeito, todo o nosso afeto, toda a nossa reverência, toda a nossa submissão e todo o nosso amor. Aleluia! Então, aleluia, Jesus, Salomão, ele começa dizendo: lembra-te do teu Criador
travesseiros que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedora, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, quando temerem que está lá no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai, e a sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeira de prata, e se desfalece o copo de ouro, e se
Aleluia. Então Salomão está dando, aleluia, Jesus, um grande conselho para as pessoas se preocuparem com a sua alma, já desde cedo. Aleluia. No capítulo de número 12, parte B, ele diz: antes que venham os dias e cheguem-se os anos em que irá dizer neles, eu não tenho contentamento. Ele está dizendo: eu não tenho alegria, eu não tenho felicidade. Ele está resumindo, dizendo acerca disso. A matéria vai voltar para o pó, o espírito e a alma irá para o local onde você decidiu ir em vida. Sim. E aqui eu quero começar a minha mensagem nesta noite. Nós sabemos que todos os anos ocorre, aleluia, a grande festa de celebração dos mortos. Dia 2 de novembro, dia de finados. Aleluia! A igreja primitiva nunca pregou, aleluia, incentivando a comemorar a morte, a comemorar e celebrar o dia dos mortos. A única morte que nós nos lembramos, e por isso participamos do corpo e do sangue, que é a ceia, aleluia, é a morte de Jesus, porque somente a morte dele nos deu a garantia, aleluia, de reconciliarmos com Deus. Ele fez, por intermédio do seu sacrifício, uma nova aliança. Aleluia. Porém, todos nós sabemos, aleluia, Jesus, que esse fato veio de uma cultura pagã. A igreja católica, aleluia, Jesus, em 300 depois de Cristo, implantou essa doutrina de oração aos mortos. Aleluia, Jesus estabeleceu uma data para a adoração dos mortos. Então, todos os anos, isto ocorre depois de 300 anos de Jesus ter vivido sobre essa terra. Sim, diz a Bíblia Sagrada, aleluia, Jesus, que quem morre, aleluia, Jesus, não volta mais. Mas há uma crença, aleluia, Jesus, que as pessoas, elas acreditam que uma alma perturbada, aleluia, ela pode perturbar. Isso é, aleluia, Jesus, uma das linhas das crenças que tem aqui na terra. Ela pode perturbar, aleluia, sem descanso, aleluia, Jesus, por essa terra. E isso é muito verdade, porque a Bíblia nos mostra, aleluia, Jesus, que aquele que morre com Cristo vai para o céu. A sua alma e o seu espírito vai para o céu. Quem morre sem Cristo vai para o inferno. E não tem, aleluia, como remediar isso. Não existe alma perambulando de lá para cá. Aleluia, por isso que quando uma pessoa, aleluia, descrente morre, aleluia, as pessoas é costume acender velas. Aleluia, Jesus, para quê? Para poder, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, invocar, fazer uma reza, aleluia, Jesus, para que a pessoa, ela possa estar em um lugar de luz. Ou seja, nós encontramos muitas pessoas dizendo que
de 7 dias tem a missa do 7º dia. E tem pessoas que prezam por isso. Glória a Deus. Se você não pode fazer em vida, se você não quis fazer em vida, Aleluia, Jesus. depois de morto não adianta mais. Aleluia. Aleluia, Jesus. E as pessoas, elas fazem isso. Sem ter o conhecimento da verdade, elas muitas vezes, aleluia, Jesus, por remorsos, elas querem fazer o melhor no dia do sepultamento dessa pessoa, querem fazer algo diferente para homenagear essa pessoa depois de morto, mas a pessoa depois de morto não ouve, não vê. Ela está, aleluia, desligada, aleluia, Jesus, deste mundo aqui. E quantas pessoas, aleluia, Jesus, que chega a dizer, aleluia, não, minha avó está vendo por mim lá de cima, o meu pai está vendo de mim lá de cima, minha irmã está vendo lá de mim, está cuidando de mim, é o meu anjo guardado, isso é verdade. Aleluia, Jesus. Porque se essa pessoa não pode se salvar a si mesmo, sim, aleluia, Jesus não pode salvar a outra pessoa, não pode guardar a outra pessoa, não pode livrar a outra pessoa, aleluia, glória a Deus. Só quem pode livrar é somente Jesus Cristo. A Bíblia diz que filhinhos, não pequeis, mas se vós pecardes, sabeis que tem o advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Somente Ele pode guardar a tua vida, não livrar de acidente, somente Ele pode livrar você, aleluia, de laços pecaminosos, somente Ele pode livrar a tua carne de enfermidade, somente Ele, Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno, que tem glória do poder. Glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aí, meus amados irmãos, aleluia, por que estou dizendo isso? Em nome do Senhor. Aleluia, Jesus. As pessoas fazem, aleluia, Jesus, rezas para que essas pessoas alcancem um benefício, aleluia, acreditando que são no céu, Aleluia. que todos vão para o céu. E como eu disse para você, aleluia, Jesus, o céu é um lugar restrito. Amanda e horas. Aleluia. Sim, o céu é um lugar restrito. Somente aqueles, aleluia, que têm acesso é que lavaram as suas vestimentas, embranquecendo no sangue do Cordeiro. Somente eles têm o livre acesso de adentrar pelas portas do céu. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O ímpio, aleluia, Jesus pode chegar com o seu crachá, aleluia, Jesus, para colocar, para liberar o acesso, aí aparecer acesso negado, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas o cristão, aquele que serve a Deus, Aleluia. aleluia, o próprio Jesus estará na porta. Vinde bendito do meu Pai, Aleluia. aleluia. Fosse de fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra pro gozo do seu Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, a Bíblia bem clara dizer em Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme a tua força, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência e nem sabedoria. Aleluia. Depois da morte, meus amados, não adianta, aleluia, dizer que é descanso para aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo. Quantas vezes nós ouvimos pessoas no cemitério, com entes queridos e amigos, aleluia, que viveram uma vida libertina, cheios
de que a pessoa pode retornar em outro corpo. Hebreus 9:27. Não tem como voltar mais. Quem foi, não volta mais. Aleluia. Não volta mais. Aí nós observamos que tem uma linha de crente hoje, é por isso que eu digo para vocês: o evangelho está tão banalizado, meu irmão, que qualquer um agora é pastor. E um certo pastor chegou a dizer que o avô dele, que havia morrido, veio uma noite para falar com ele dentro do quarto. E que de vez ou outra ele recebe a visita do avô para conversar com ele. Olha só que decadência o evangelho está. Aleluia! Um pastor, aleluia, Jesus, que foi consagrado, aleluia, Jesus ao pastorado, dizer, aleluia, uma barbaridade dessa, uma inverdade. E é por isso que eu digo a vocês, que vocês têm que se comportar como os crentes de Bereia, que mesmo quando o apóstolo Paulo, sim, um homem de missão, um homem que era tremendo na palavra, sim, o verdadeiro defensor do evangelho, ele ia pregar, aleluia, os crentes de Bereia colocavam Paulo na prova, para ver se Paulo estava falando a verdade. Eles examinavam as escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Consagrar, qualquer um consagra, e qualquer um é consagrado. Eu quero ver aquele que realmente tem chamada de Deus, porque quem tem chamada de Deus, o Espírito de Deus Glória a é Deus. que direciona Aleluia. para a interpretação da palavra. Aleluia. É o que vocês vão ouvir, aleluia, na rádio, na entrevista que nós temos lá. Quando foi nos perguntado o que você tem a dizer acerca de várias interpretações da palavra, eu falei, olha, aleluia, as pessoas interpretam hoje, aleluia, a palavra como convém, aleluia, e torcem a palavra para o seu próprio benefício, porém, a palavra é uma só, aleluia, e ela só
isso a igreja, aleluia, Jesus acreditava. Por isso que Martinho Lutero, aleluia, Jesus, ao ver estas falácias que mexiam com a fé das pessoas, quando ele foi, aleluia, Jesus até a Roma, na praça de São Pedro, aleluia, viu lá que tinha que pagar indulgências para poder tirar a alma de um ente querido que estava no inferno. Isso foi umas, aleluia, Jesus, das coisas que revoltou Martinho Lutero, aleluia, Jesus, por quê? Porque, aleluia, Jesus, aqueles que estão no inferno, não adianta orar por eles, não adianta interceder por eles, meus amados, aqueles que morreram, não adianta fazer uma oração por eles, aleluia. Ainda hoje eu vi, aleluia, Jesus, uma pessoa falando: vamos rezar em favor, aleluia, daquele nosso amigo que morreu, vamos interceder pela alma dele. Não adianta orar, não adianta, aleluia, porque não há mais salvação para aquilo que já está perdido, porque a Bíblia declara dizer que enquanto há vida e esperança, ou seja, quem morreu não tem mais esperança, aleluia, se acabou, se não há mais oportunidade, não há, aleluia, Jesus, como tentar, aleluia, Jesus, mudar de vida, porque, como eu disse para vocês, aleluia, a decisão se cabe tomar desse lado da vida, depois do morto, aleluia, Jesus, que viu a dura realidade do inferno, não adianta, aleluia, pedir misericórdia a Deus, nem tampouco a Jesus Cristo, não adianta dizer que está arrependido e que quer uma oportunidade, porque a oportunidade é dada aqui, aleluia, a oportunidade é dada aqui na terra, a oportunidade é dada em vida. Aleluia. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus, só Jesus, só Jesus pode dar a garantia da vida eterna, Pai, o livramento, aleluia, do inferno e do lago de fogo. Somente Jesus pode dar o livramento do julgamento do grande trono branco e ninguém mais. Aleluia, a Bíblia diz, aleluia, Jesus, que somente Jesus, 1 João, no capítulo 1, versículo de número 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia bem clara dizer, a Bíblia é uma verdade eterna. A Bíblia nos revela 8:32 de João: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então cada um responde pelos seus atos. Por isso eu disse para você que a oportunidade de confissão só é dada em vida. A pessoa pode até estar no leito de morte, moribunda em cima de uma cama, no leito de Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. mas se ela confessar Jesus Cristo Aleluia. de todo o seu coração, e ela, depois de alguns minutos, partir, será salva. Aleluia, Jesus. Amém? Mas se creres de todo o coração, Aleluia, glória e a Deus. confessares com a tua boca Aleluia, que aleluia. Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Glória a Jesus. Romanos, no capítulo 14, versículo de número 12: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aleluia, glória ao nome do nosso Senhor. Aleluia. Oh, Por quê? Deus. Como eu disse para vocês, e lá já está registrado, não adianta. Aleluia, Deus, poder e glória. Para muitas pessoas as mentes já estão fechadas, não conseguem entender isso.
E eles acreditam que lá de cima a pessoa está velando por ela, está guardando por ela. Aleluia. E Satanás, como é o ser sagaz, a Bíblia fala Glória a que Deus. ele é tão enganoso que ele se transforma e transfigura em anjo de luz para enganar. Aleluia, Jesus. Satanás vem, aleluia, Jesus em forma da pessoa, seja ela jovem, seja ela idosa, para enganar. Vem, conversa, a voz é a mesma, a aparência é a mesma, engana muitas pessoas. Por quê? Porque Satanás, ele é o mestre do engano. É verdade. O intuito de Satanás é enganar para que as almas não tenham conhecimento pleno da verdade. Aleluia. E aí, Satanás, aleluia, Jesus em forma dessa pessoa, diz: olha, eu estou guardando você lá de cima. Lembra daquele acidente que você sofreu? Você só não morreu porque eu te livrei. E conta detalhes, porque Satanás é o ser sagaz. Porém, eu reafirmo a vocês: isto é uma grande verdade. Quem morre, seja crente, servo do Deus Altíssimo ou não tem poder Aleluia. para interceder por ninguém. Aleluia, Jesus. Somente Jesus. 1 Timóteo 2,15. Somente. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta. Então, meus amados irmãos, a obra de Jesus se justifica totalmente com aquele que se aproxima através da fé. Oh, glória a Deus. Ou seja, é justificado apenas quando se aproxima de Deus através da fé. Porque a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que aquele ladrão que estava à direita de Jesus, ele obteve salvação porque ele teve fé que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Aleluia. É por isso que ele defende. Nós estamos aqui porque nós realmente merecemos, mas ele é justo, nada fez. Então a Bíblia nos fala, Romanos 5, versículo 1: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Também, aleluia, Paulo salienta a carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, sendo por eles salvos da ira vindoura. Somente o sangue de Jesus tem o poder de justificar, somente o sangue de Jesus tem o poder de purificar, somente o sangue de Jesus tem o poder de limpar o mais vil pecador e livrar da ira de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o cristão também ele pode visitar túmulos dos entes queridos, de amigos. Será? E fazendo isso não irá ferir a verdade divina. Bom, meus amados, não há problema nenhum em visitar o túmulo de um ente querido, de um amigo, desde que não seja com esses objetivos que acabamos de pregar, de ir lá apenas, aleluia, uma vez por ano, nesta, aleluia, Jesus, nesse dia comemorativo pagão. Você pode ir, o cristão pode, aleluia, Jesus, e eu também oriento, aleluia,
se refletir, pois ali estão, aleluia, restos mortais de crianças, moças, jovens, velhos, adultos. Sim, estão ali pessoas que não chegaram à maioridade, estão ali sepultados sonhos, planos, objetivos, estão sepultados ali carreira, estão sepultados ali todo o intento, intelecto da pessoa. É por isso que as pessoas chegam a dizer, o mundo diz isso, pode tirar tudo de você, só não pode tirar o teu conhecimento. Aleluia, Deus. Porém eu digo para você, aleluia, pode tirar tudo de um cristão, só não pode tirar a fé dele em Jesus Cristo. Glória a Deus. Não pode tirar a ele o temor a Deus, a reverência a Deus, a submissão a Deus, a adoração ao único e o eterno Deus. Não pode tirar. Aleluia. Então, glória a Jesus, para que reflexão é um local adequado para a pessoa, porque ali a pessoa vê um fim de todos aqueles que é feito da mesma matéria do que ele. Ali se vai a vaidade, a soberba, a luxúria, ali se vai a inveja, a maldade, a violência, a mentira. Ali se vai o amor. Então, não é pecado cristão ir ali no outubro do pai, da mãe, do irmão, de um amigo, para limpar, para colocar flores. Não é pecado, porque isso aí é um respeito que você tem àquela pessoa que partiu. Aleluia, é um respeito. Embora essa pessoa não serviu a Cristo, aleluia, Jesus, é um respeito. É duro saber, aleluia, Jesus, que a pessoa está no inferno, não em paz, como algumas pessoas dizem, estão em tormentas eternas. Mas, aleluia, Jesus, aqueles que dormem no Senhor, aleluia, nós sabemos que estão em pleno gozo, em plena paz, em plena alegria, e que se tivesse a oportunidade, aleluia, de tomar a decisão de voltar para aqui, nunca tomariam, aleluia, porque o céu é muito melhor do que aqui, aleluia, é o maior lugar, aleluia, que realmente todos aqueles, aleluia, que servem a Jesus Cristo desejam estar em um lugar, aleluia, de paraíso, é um lugar de alegria, de gozo, de felicidade, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, Glória a Deus. para mim é um local adequado para ele. São 3 lugares adequados para ele: um hospital, uma penitenciária e um cemitério. No hospital, para ver que nem toda ciência tem o poder diante da morte. Aleluia. Na penitenciária, para saber quanto vale o preço da liberdade. Glória
do cemitério, para mostrar que ali é o fim de todos os homens que não servem a Jesus Cristo. Porque o crente, a serva de Deus, a moça, o mancebo, o ancião, aleluia, tem a esperança de que um dia, aleluia, irá ressuscitar em um corpo de glória, em um corpo transformado para encontrar com o Senhor dos Reis e permanecer sempre com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Dizemos muitas vezes a uma pessoa que serve a Cristo e que partiu ainda cedo, como criança, adolescente, ou na mocidade: meu Deus, tão nova, não viveu a vida. Para quê? Isso não é viver. Aqui não é viver. Aleluia. Aleluia. Aqui é sofrer. Muitas vezes, por não ter uma compreensão, aleluia, mais apurada do mundo espiritual, daquilo que é divino, dizemos: tão jovem, aleluia, partiu. Aleluia. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Aleluia. O Senhor recolhe, aleluia, muitas vezes, porque sabe que lá na frente não vai resistir ao pecado, aos desejos da carne, e vai perder a salvação, porque o Senhor tira isso. Aleluia. Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu era adolescente, tinha 14 para 15 anos de idade, uma jovem, aleluia, Jesus, ela se afastou dos caminhos do Senhor, uma jovem, aleluia, Jesus, que tinha uma atividade na igreja, cantava, aleluia, Jesus, na mocidade, ela pregava, aleluia, Jesus, e ela se afastou dos caminhos do Senhor, e ela levou um tempo para regressar. Aleluia. Porque a vida do desviado não é fácil. Eu não estou colocando desculpa, aleluia, para a pessoa não tomar uma decisão com Deus, porque a decisão tem que partir da pessoa, não tem jeito, mas não é fácil. Porque além do demônio que tinha, veio mais sério, pior do que aquele. Aleluia. Mas, aleluia, Jesus, a igreja orou, intercedeu por aquela jovem, é uma jovem bastante conhecida, e ela visitava a igreja, aleluia, Jesus, na sua pequena força, e falava que não tinha força de voltar, chorava. E um dia ela voltou, a igreja chorou com ela, uma festa. Irmãos, poucos dias, ela trabalhava para Jesus de diarista, numa casa de uma irmã, e ela sofreu um infarto na casa dessa irmã, e veio a óbito. Foi uma comoção muito grande na igreja, uma comoção muito grande. Agora que havia regressado para os braços de Jesus, que havia regressado para casa, que havia abandonado, pois bem, o Senhor sabia de todas as coisas. Ela levou. Aleluia, isso ficou bastante marcado, irmãos, aleluia, na minha vida até hoje. Aleluia, eu lembro do último hino que ela cantou na igreja, aleluia, Jesus, numa congregação. Eu tinha ido lá, aleluia, Jesus, para visitar, aleluia, Jesus, com os jovens, e ela cantou, aleluia, um homem de branco, ele está passeando no meio do templo, Aleluia. seus olhos em lágrimas, ele está enxugando. Ele está perguntando: aonde é sua dor? Por que chora tanto? Poderosa
poderoso Ele é, pode tudo fazer. Abre o seu coração. E a igreja, irmãos, veio, sabe, um fogo tremendo. A igreja chorava, a igreja glorificava a Deus. Por quê? Porque estava vendo o brilho do Espírito Santo na vida daquela moça que estava sendo restaurada pela graça. Aleluia. E ela foi então embaixo. Isso até hoje. Eu lembro que eu fui no enterro dela, aleluia, Jesus, vamos nos ídolos no hino da harpa, aleluia, Jesus, mais perto. Eu não tinha muito entendimento ainda do hino da harpa, ainda, porque a nossa igreja não tinha o costume de cantar os hinos da harpa, não é como hoje, nós somos mais assíduos, né? Nós louvamos ao Senhor com os hinos da harpa e temos, aleluia, Jesus, uma gama de conhecimento. Mas, aleluia, Jesus, este hino ficou gravado no enterro dela. Eu fui muito emotivo para casa. E naquele dia, quem não veio emotivo, aleluia, para casa? Mas, como eu disse para vocês, nós sabemos que ela está com o Pai. Aleluia. Se ela tivesse partido, se tivesse dado um infarto no coração dela, ela desviada dos caminhos do Senhor, teria perdido a salvação. Aleluia. Porém, é por isso que nós temos que olhar sempre com os olhos da fé. Aleluia. E dar graças a Deus por tudo que acontece. Não tentar procurar explicação, porque se foi tão cedo, porque ainda foi tão jovem, Aleluia. porque tinha muito ainda o que viver. E eu volto a dizer aqui: não é viver, aqui é sofrer, irmãos. Aleluia. Por isso que Paulo diz: o morrer para mim é ganho, Aleluia. e o viver para mim é Cristo. O morrer para mim é lucro, e o viver para mim é Cristo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Aleluia, Jesus, que seja agraciado com essa mensagem. Os Aleluia. irmãos que nos ouvem, aleluia, Jesus, na sua casa, aleluia, Jesus, que nos vê através de um vídeo, pela internet, aleluia, Jesus, que nos vê, aleluia, pelo aparelho do celular, que nos vê, aleluia, Jesus, viajando. Que Deus, Ele possa continuar falando nos seus corações. Que Deus abençoe a todos.